do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação do Livro do Céu, volume 3, 16 de abril de 1900. As 3 assinaturas do passaporte da bem-aventurança na terra. Depois de ter passado dias amargos de privação e de reprovações do bendito Jesus por minhas ingratidões e resistências a seu querer e às suas graças, esta manhã ao vir me disse: minha filha, o passaporte para entrar na felicidade que a alma pode possuir sobre esta terra deve ser assinado com 3 assinaturas, e estas são: resignação, humildade e obediência. Então, Jesus está aqui mostrando para a gente o segredo da felicidade. Para já viver a felicidade, a bem-aventurança aqui na terra. Qual é esse segredo? Resignação, humildade e obediência. Aí agora ele vai explicar cada um. A resignação perfeita a meu querer é cera que funde nosso querer e deles forma um só. É açúcar e mel, mas se há uma pequena resistência a meu querer, a cera se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Então, aceitar o querer de Deus sem nenhuma resistência, por menor que seja, porque ele disse que essa pequena resistência já desune essa cera que une a nossa vontade, a minha e a dele. Uma pequena resistência já torna amargo. Amargo converte o mel em veneno, deixa o açúcar amargo. Então é aceitar tudo. O segredo da felicidade é aceitar tudo que acontece na nossa vida. Porque tudo que acontece é vontade divina, é Deus que tem um controle sobre tudo. Agora, não basta estar resignada, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre minha vontade. Então não adianta só eu pensar, tá bom, eu aceito, mas lá no fundo eu não estou convencida de que isso é o melhor para mim. Eu ainda acho, eu aceito porque pela minha inteligência Jesus está falando que é assim, eu aceito. Mas lá no fundo do meu coração eu não estou convencida de que isso é o melhor para mim, de que isso vai dar mais glória a Deus, que é fazer a vontade dele. Eu lembrei agora de um trecho do Mística Cidade de Deus que ela explica sobre a queda do demônio, de Lúcifer. E eu lembrei o que ela falou dele, que ele, por inteligência, ele sabia que tinha que dar adoração a Deus. Por inteligência, ele sabia. Ele aceitou, mas ele lá no fundo, ele não fazia com boa vontade. Ele não estava convencido, né? Eu entendi assim, que ele não estava totalmente convencido e não amava adorar. Adorava por obrigação, porque ele sabia que era isso que tinha que acontecer, pela inteligência. Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz este conhecimento. A humildade que vai me fazer entender que o melhor é a vontade de Deus e não a minha. O que é a humildade? A humildade é aceitar que eu sou nada, que Deus é tudo, que tudo que eu faço de bom é Ele que faz em mim. Sabendo disso, que eu não sou nada, que eu só consigo fazer o mal, que eu sempre estou inclinada a fazer o mal, eu, consequentemente, entendo que fazer a minha vontade sempre vai ser o mal. Então, humildemente, eu aceito que a vontade de Deus é o melhor. Então, o segundo, né? Primeiro é aceitar
ser humildade, porque a humildade vai me trazer esse conhecimento de que o melhor é sempre a vontade de Deus. E eu vou estar convencida, não vou me rebelar contra a vontade de Deus. Eu vou aceitar e vou saber que aquilo é o melhor. Vou ter plena consciência disso. Mas quem enobrece estas duas virtudes? Quem as fortifica? Quem as faz perseverantes? Quem as acorrenta juntas para não se poder separar? Quem as coroa? A obediência. Então, a obediência vai pegar a resignação e a humildade e vai acorrentar, vai fortificar, vai fazer a gente perseverar, vai fazer a alma perseverar na humildade e na resignação. Porque a obediência, ela sacrifica a sua vontade. Aí ele vai explicar aqui. A obediência, destruindo de todo o próprio querer e tudo que é material, espiritualiza tudo e como coroa se põe ao redor. Assim que a resignação e a humildade sem obediência estarão sujeitas à instabilidade, mas com a obediência serão firmes e estáveis. E eis a estreita necessidade da assinatura da obediência, para fazer que este passaporte possa correr para passar ao reino da bem-aventurança espiritual que a alma pode gozar aqui. Então a obediência vai destruir toda a vontade humana, o próprio querer vai destruir o amor próprio, porque eu vou deixar de fazer o que eu quero para fazer o que a outra pessoa quer, sabendo que isso é vontade divina, que Deus constituiu pessoas na terra para nos ser superiores, para nos fazer obedecer. O pai, o esposo, os chefes, né, a igreja, os padres. Então, eu fazendo a vontade dessas pessoas, obedecendo ao que elas me ordenam, eu estou fazendo a vontade de Deus e vou destruindo o meu amor próprio, o meu querer, para viver totalmente o querer divino. Então, a obediência é a nossa segurança, a segurança de sermos humildes e resignados. Sem obediência, não há entrada no reino da divina vontade. Sem obediência não dá para viver essa felicidade já aqui na terra. Sem obediência você pode ser salvo, mas você vai para o purgatório. A obediência vai purgar sua alma, vai te purificar. Ela é uma amiga inseparável da gente. A mortificação e a obediência, amigas inseparáveis. A obediência é o próprio Jesus. Em outros, ele fala muito sobre obediência no livro do céu, muito. Então, obedeça. Seja humilde, resignado e obediente. Esse é o passaporte da felicidade, que a gente tanto busca e que a gente busca no lugar errado. Busca nas coisas da terra, enganados pelo demônio. Enganados. Somos filhos de Deus. Filho de Deus. Somos filhos, hoje eu falei sobre o Rei Leão, né, sobre se sentir filho de Deus. O Simba era um leão que comia carne no reino lá do pai dele, e ele saiu, o pai dele morreu, ele ficou se sentindo culpado e foi viver com Timão e Pumba comendo larva. Ele se acostumou a comer, mas essa não era a comida dele. E a gente, enganado pelo demônio, sai do reino da divina vontade, sai do reino, sai da casa do nosso pai para ir comer lama, para ir comer esterco, para ir comer bicho no mundo. É isso que a gente faz. O demônio cega a gente, engana. E a gente tem que afirmar todos os dias: eu sou filha de Deus. Eu vou ser feliz já aqui nessa terra, mas eu não preciso de nada desse mundo para ser feliz. Nada. É tudo esterco, lixo. Fecha seus olhos para o mundo. Fecha seus ouvidos para ouvir somente a Deus. Para se alimentar da vontade dEle. Se desapega de tudo. Porque Ele falou, o passaporte da felicidade, Ele é Deus, Ele é a verdade. A verdade está dizendo para mim, a felicidade não está em carro, em roupa, em pessoas, em riquezas, em ganhar na Mega Sena. O pessoal já está tudo doido fazendo bolão da Mega Sena. Eu nem entro
um bolão da Mega Sena. Eu brinquei com meu colega que eu tenho medo de ganhar. Que eu não vou não, porque é perigoso eu ganhar. Se eu ganhar, eu não quero. Então, nem jogo. Para não ter que correr o risco de ganhar. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma, dentro de um jardim que parecia ser o jardim da igreja, no qual via que desviavam por causa de 5 ou 6 pessoas, sacerdotes e leigos, que unindo-se com os inimigos da igreja moviam uma revolução. Que pena dava ver a Jesus bendito chorar o triste estado dessas pessoas. Pessoas da igreja se unindo com os inimigos. Depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra. Quanto destroço faziam sobre as colheitas e sobre a humanidade. Mas espero que queira aplacar-se. Então, mais aflita que antes, voltei a mim. Um exemplo prático desse comportamento, né, que uma alma deve fazer. Aí foi engraçado, porque eu li esse trecho. Quando eu acabei de ler o trecho, a pessoa que cuida dos meus filhos me liga. Falou assim: Michele, eu preciso viajar essa semana. Meus pais já estão muito idosos, os pais dela já estão com 90 anos, eles moram no interior da Bahia, e o irmão dela ia para lá e queria que ela fosse. Então, assim, eu já olho assim, a vontade de Deus, isso, eu não tenho como falar para ela não vai, né? E aí, é uma questão até de caridade, né? E eu conversei com meu esposo, ele falou, tá, como? Não tem nem porquê pensar em não deixar ela ir. Então, né, beleza. Aí ele falou pra mim assim, e você vai pra casa da sua mãe, com os meninos. E aí, o que eu fiz nessa situação? Eu aceitei, então eu me resignei, aceitei. Aceitei que ela queria viajar e que eu ia ficar sem ela para me ajudar e que era melhor eu ir para casa da minha mãe. Então, aceitei. E fiquei convencida de que isso era o melhor, porque eu sei que eu não consigo enxergar o que vai acontecer no futuro, daqui a 1 minuto, eu não sei. Então eu sei que o que está acontecendo é vontade de Deus e Ele é soberano, a vontade dele é soberana, Ele é que sabe o melhor para mim. Eu não sei, eu já sou convencida disso, isso é humildade. Porque eu poderia até aceitar a situação, deixar ela ir e aceitar que eu tinha que vir para casa da minha mãe, mas eu poderia lá no fundo do meu coração ficar pensando assim, mas não é isso que é o melhor para mim, o melhor era eu ficar aqui na minha casa. Como que eu vou lá para casa da minha mãe? Eu tenho risco de levar Covid para minha mãe. Como que eu vou fazer para trabalhar? Não, isso não era o melhor, não. Eu vou porque Jesus falou que eu tenho que ser resignada, tenho que aceitar, mas o melhor era eu ficar aqui na minha casa, trabalhando aqui, meu computador já está montado, vai ser um transtorno para mim levar computador, trabalhar lá na casa da minha mãe, quem vai ficar com meus filhos e começar a pensar num monte de coisa. Poderia ter acontecido isso, mas eu não fiz isso. Eu simplesmente falei, faça-se. Deus é que sabe o que é melhor para mim. Eu não sei de nada. Eu não sei o que vai acontecer. Ele sabe de tudo. Eu confio plenamente nele. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir trabalhar. Vou conseguir. Minha mãe vai olhar os meninos. Não vai acontecer nada. E a obediência. Quem me deu a obediência para fazer isso? Meu esposo, que falou, você vai para a casa da sua mãe. A obediência mata o meu querer. E eu não faço a minha vontade, eu faço a dele, a de Deus. E aí fechou, resignação, fiquei convencida, humildade e obedeci o que o meu esposo falou. Aí, hoje eu fui entender por que isso era o melhor. Meu esposo hoje foi embora, voltou para Brasília, eu estou em Minas. Meu esposo falou assim, Michele, que sorte que a gente teve. As empresas de ônibus hoje estão de greve, então de qualquer forma a babá não ia trabalhar. Eu falei, não é sorte, é Deus, tudo é Deus que controla a nossa vida. Isso é Deus, Deus já sabia que ia ter greve de ônibus e que, né, ele organiza tudo, ele vê o futuro, ele encaixa cada parte da minha vida no
no melhor momento, Ele escolhe tudo, Ele que vê tudo, Ele é soberano, Ele é meu Pai. Eu nunca vou achar que eu que escolho o melhor para mim, é sempre Ele. E aí também vi outra notícia que sexta-feira em Brasília tá com risco de morte por temperatura muito elevada do corpo, porque o clima está muito seco e muito quente. A temperatura está subindo assim muito alta a temperatura, então está com risco da gente morrer, de alguma pessoa morrer por causa do calor e da baixa umidade. E aí eu vim para Minas, aqui não tem nada disso, né? Então sempre Deus vai escolher o melhor para gente.